Você já deve ter percebido que a ordem e os tipos de conteúdo que a gente encontra no Facebook estão mudando. Isso porque a empresa decidiu mexer nos algoritmos do feed de notícias, o que faz com que as postagens que supostamente mais te interessam ou que foram pagas para serem impulsionadas aparecem com prioridade na sua timeline. A nossa quinta entrevista da série Fake News é com um membro do Comitê Gestor da Internet no Brasil, Sérgio Amadeu. Ele fala sobre os perigos dos algoritmos na censura das redes sociais. A comissão proposta pela Justiça Eleitoral para policiar as redes, vigiar as redes no período eleitoral, ela, a despeito de tentar combater a mentira e a notícia exagerada, o fato que não ocorreu, ela coloca em risco a democracia. Imagine funcionários do Estado, policiais, militares, com toda a sua bagagem e visão política, policiando as redes à procura de verdades. A ideia, portanto, ela pode ser boa, mas ela coloca em risco a democracia. Nós não podemos aceitar que a justiça, que vai julgar petições de um partido contra o outro, um candidato contra o outro, já tem a priori uma visão a respeito do que seria a verdade. O problema da verdade nunca é simplesmente dizer se um fato ocorreu ou não, é o que causou o fato, quais as consequências que tem, as interpretações que nós podemos fazer sobre ele, e isso é extremamente perigoso o que está sendo proposto com o nome de combate à fake news. Tão grave quanto o fake news é a omissão de um fato importante que, em geral, a mídia esconde. São técnicas de manipulação. E aí a pergunta é, a fake news vai incidir sobre o jornalismo da Globo, sobre a revista Veja? Então, essa que é a questão. O que destrói a democracia é perseguir um dos lados da disputa, é calar aquilo que nós não consideramos correto, impedir que fale, é não sermos tolerantes com a visão do outro. Isso é complicado. E isso não se faz com algoritmos, nem com regras, nem com lei. O Facebook funciona com algoritmo, né? Quando você faz uma postagem, você pode reparar, alguns amigos seus vão ter acesso a essa postagem na timeline deles, outros não. Quem decide isso é o algoritmo. E esses algoritmos, eles são opacos. Nós não sabemos como funcionam, porque já os editores de jornais, de portais, sabem que a maior parte das pessoas estão nas redes sociais e as redes sociais têm algoritmos. Então elas começam a fazer manchetes, chamadas das suas matérias, não mais em função do conteúdo delas ou da relevância daquilo que tem que ser manchetado, mas já em relação ao algoritmo, porque ela sabe que se ela fizer de um determinado jeito, o algoritmo distribui mais ou menos. E o grande problema é que os algoritmos de Facebook, Google, eles estão autorizados a operar e distribuir conteúdos pela lei eleitoral atual. Tem uma coisa muito pior que o fake news, que chama marketing, que todos os candidatos utilizam. E o que faz o marketing? Exagera as características positivas do seu candidato e diminui as características negativas. Cria um personagem, cria, portanto, uma situação de desvirtuamento da verdade, e isso não está preocupando a Justiça Eleitoral. Então, essa preocupação com fake news é uma das coisas mais fakes que tem para organizar uma coisa perigosa, que é a seletividade e a censura na rede.